Vamos começar a conferência. Meu nome é Daniel Traça. Foi-me pedido que desse, como diretor aqui da faculdade, que desse algumas palavras de apresentação e de boas-vindas à conferência. E obviamente que é sempre um prazer dar estas palavras de boas-vindas, porque eu adoro que se passem coisas aqui na escola, que haja vida, que haja reflexão, que haja pensamento, que haja debate, que haja discussão, até que haja alguma violência intelectual, porque essa é saudável. Mas hoje em particular dá-me um gosto enorme fazê-lo aqui para esta sessão. Eu diria por três razões fundamentais. A primeira é por ser uma iniciativa da Fundação, que é uma fundação com um papel fundamental aqui no que é o desenvolvimento dessa tal, do pensar o que é Portugal, perceber, ter algum conhecimento sobre o que é que se passa no país. Há inúmeras iniciativas da Fundação que têm sido muito importantes e esta vai certamente ser uma delas para debater um tema que é crítico. Nós, em particular, esta Fundação tem um conjunto de mecenas que tem uma proximidade grande com a Faculdade de Economia, um conjunto de mecenas que tem sido um grande apoiante da Faculdade de Economia e, portanto, esta parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos é realmente importante para mim e para a Faculdade de Economia. O segundo fator que eu acho que é muito importante é que, quando eu olho para as pessoas que estão aqui, se vão estar aqui sentadas, todas elas, de alguma forma, têm alguma coisa a ver com a escola. Ou estão aqui a dar aulas, ou foram alunos daqui, ou são professores daqui. E, portanto, é bom ver que a Fundação promove essas iniciativas, mas também é bom ver que nesta escola pensa-se não só na toda a parte académica, mas também que se pensa em coisas que são importantes e que são importantes para aquilo que Portugal vai ser. O terceiro fator, e afinal são 4, que eu lembro mais um, o terceiro fator, e talvez o que me dá prazer especial, é poder receber aqui o professor Alfredo Marvão Pereira. Ele provavelmente não se lembra, mas a primeira vez que eu o encontrei foi há 23 anos, quando estava ainda a fazer o primeiro ano do doutoramento aqui na Nova, e que tive um curso de Computational General Equilibrium, que foi um curso muito, muito difícil, muito complexo, e eu fiquei muito... Nunca mais me esqueci dele, e portanto é um gosto enorme vê-lo voltar a ver aqui de volta, a falar já não só destas coisas, mas também da questão das infraestruturas. E o quarto ponto é esta questão das infraestruturas, que eu acho que é fundamental. Eu acho que tudo no mundo e na história passa-se por ciclos, e eu acho que a love-hate relationship entre Portugal e as infraestruturas está a passar por ciclos, e eu acho que normalmente as coisas que passam por ciclos não passam bem. Porque a maior parte das coisas na vida é no meio que está a virtude e é no equilíbrio, e é fazer-se na quantidade certa. E nós estamos aqui num mundo em que, se calhar, fizemos coisas demais durante uns anos, agora é uma aversão a isso e não queremos fazer nada, e portanto convém perceber exatamente o que é para fazer, em que quantidade, em que medida e em que termos é que é para fazer, para assegurarmos que para a frente fazemos-lo com a rentabilidade e com o retorno para o investimento daqueles que a pagaram, nomeadamente os contribuintes, que seja aquilo que é válido. E portanto, o que eu espero que se consiga sair daqui é exatamente com esta ideia de que as infraestruturas não são más nem são boas, são necessárias, e o mais importante é saber como fazer, quando fazer, como financiar, como gerir e como assegurar, no fundo, que há um retorno daquilo quando sai daqui. Eu no outro dia tive o gosto de estar aqui numa iniciativa da Comissão sobre o Plano Juncker, que no fundo também tem muito a ver com isto, aqui infraestruturas muito a nível já da Europa, e eu acho que o mais importante é que as infraestruturas, se calhar vou dar a minha chega, foi só para dar as boas, mas vou dar a minha chega, gosto sempre de dar a minha chega nestas coisas. Eu acho que o mais importante é que as infraestruturas não sejam a estratégia, mas que as infraestruturas sirvam a estratégia. E, portanto, que se defina a estratégia primeiro e que depois se veja como é que as infraestruturas são necessárias e como é que vamos poder chegar a esses objetivos. E deixo aqui a minha contribuição para o debate. Infelizmente, tenho uma aula a começar daqui a pouco tempo, não vou ficar cá durante o tempo todo, peço imensa desculpa, mas era importante dar-vos as boas-vindas e agradecer a presença de todos. Bem, boa tarde a todos. Chamo-me Pedro Magalhães, sou diretor científico da Fundação. Eu queria começar por agradecer à Nova SBE acolher aqui esta iniciativa. Queria também transmitir que eu estou aqui em substituição do presidente da Fundação, o Nuno Garopa, que infelizmente tinha já um compromisso há bastante tempo na Universidade do Minho e por isso não pode estar aqui. Tenho um segundo agradecimento para fazer, naturalmente, ao Alfredo Marvão Pereira e ao Rui Marvão Pereira. E queria muito brevemente dizer um pouco da história deste projeto. Este projeto arrancou antes de eu próprio e do Nuno Garopa estarmos na Fundação. É uma herança
no fundo, da direção anterior, todas as heranças fossem como estas, porque esta herança acaba por ir perfeitamente de encontro àquilo que é uma das preocupações desta direção da Fundação e das prioridades que elaborou, em particular na área de desenvolvimento económico, que é coordenada aqui pela Susana Peralta. E, muito especialmente, queria dizer também que quem teve a ideia deste projeto, ou quem iniciou este projeto, foi naturalmente o António Barreto, e teve esta ideia num momento especial, precisamente num desses momentos do ciclo de que falava o Daniel, e que, aliás, é algo que é discutido no próprio estudo, logo no seu início, um momento de, como se diz no estudo, de agonia orçamental, em que, de repente, parece que tudo o que é investimento em infraestruturas é algo de negativo, é um anátema. É evidente que os momentos de agonia orçamental são momentos em que isso talvez se torne mais questionável. É evidente também que os nossos dirigentes políticos tiveram uma habilidade singular para encontrar soluções de financiamento do investimento e de proteção, por exemplo, contra riscos de mercado, particularmente ruinosas, em alguns casos, portanto, tem uma habilidade absolutamente singular, que eu acho que dificilmente é aleatória. Agora, é muito importante que esta ideia deste projeto tenha surgido neste momento, porque, precisamente, contra essa corrente, nos obriga a pensar, no fundo, a sair desses ciclos de que falava o Daniel, a pensar, na verdade, como é que podemos dizer, objetivamente, com dados, com rigor, em que setores, onde, em que momentos, de que formas é que o investimento público contribui para o desenvolvimento do país. E, portanto, estou particularmente grato aos autores deste projeto por terem aceito este desafio, que, aliás, vem na continuidade de trabalho que já vinham fazendo, neste momento onde, aparentemente, ninguém, ou muita gente acha que o investimento é um anátema. Queria também dizer que o resultado deste estudo, em primeiro lugar, não é o de procurar um meio termo, não é o de procurar compromissos. Os compromissos são muito importantes, são para quem toma decisões políticas. O objetivo deste estudo é fazer um diagnóstico rigoroso, objetivo, deste impacto do investimento. E é para isso que a Fundação serve. E serve ainda para outra coisa, que este projeto, talvez mais do que qualquer outro que tivéssemos promovido até ao momento, concretiza. E é, em particular, a capacidade que este projeto teve, não apenas de analisar dados e fazer diagnósticos, mas de recolher os próprios dados e de os partilhar com a comunidade académica e toda a comunidade de pessoas que estão interessadas neste tema. Quando forem ao nosso site ou quando abrirem o estudo que está nas pens que vão ser distribuídas, vão ver que para cada um dos quadros há lá um link onde podem descarregar os dados, onde os podem trabalhar, e há no nosso site também a possibilidade de chegar a toda a documentação, esta partilha de dados, no fundo esta generosidade que também é, esta capacidade incrível de buscar dados de fontes muito dispersas, muito difíceis, muito complexas de lidar e de agora as passar para a comunidade, é uma coisa que este projeto corporiza e que tem muito a ver com o espírito da Fundação. Finalmente, como sabemos, certezas absolutas só pertencem à retórica política. No trabalho de investigação nunca há certezas absolutas e é por isso mesmo que o que se vai passar hoje é importante, porque para além de tudo o que já disse, temos também o privilégio, e que também tenho de agradecer, de termos 2 painéis de comentadores dos resultados deste estudo e das suas implicações, e é este debate e é este diálogo também que queremos lançar. Como dizíamos há pouco numa conversa, isto é um pontapé de saída, é um ponto de partida, mas é preciso que alguém o dê e também por isso estou grato aos autores e a todos aqueles que vêm debater aqui hoje. Pronto, muito obrigado e passo a palavra ao Alfredo, que vai apresentar este estudo. Obrigado. A minha maneira de começar é da maneira que acabou o meu voo ao vir dos Estados Unidos, que foi com uma das hospedeiras a dizer: nós sabemos que vocês têm uma escolha de linha aérea e agradecemos a vossa presença e espero que da próxima vez escolham esta linha aérea outra vez. Porque eu sei que vocês têm imensas outras coisas que podiam ter feito, podiam ter escolhido e, portanto, agradeço a todos estarem aqui presentes. É também um privilégio muito grande e uma alegria muito grande para mim estar aqui
na Faculdade de Economia da Universidade Nova, seria difícil pensar num sítio que fosse melhor para apresentar esta iniciativa, apresentar todos estes trabalhos, uma vez que esta foi a minha casa entre 1978 e 1988. Não foi esta a minha casa, foi ainda no Campo Grande, não era esta. Mas tenho imenso gosto de ver faces dessa altura, várias, e eu estou a conhecê-los, estou a reconhecê-los a todos. Obviamente que este trabalho não teria sido possível sem a Fundação e, de facto, o apoio desde o princípio, quer através da visão do António Barreto, quer através de toda a colaboração nos últimos anos, em particular, tenho que salientar a colaboração da parte científica da Susana Peralta, a professora Susana Peralta, e de facto tem sido uma colaboração ótima. E finalmente, não poderia deixar de mencionar o facto disto ser um trabalho conjunto com o meu filho e coautor. Neste caso, se calhar a ordem deveria ser ao contrário, meu coautor e filho, Rui Marvão Pereira, que a última vez que ele esteve na Faculdade de Economia da Universidade Nova tinha provavelmente 1 ano de idade. O que eu vou fazer hoje, aqui, em termos de apresentação deste estudo, pode ser, de alguma maneira, surpreendente para algumas pessoas, para alguns, mas espero que não seja surpreendente se tivermos em conta o objetivo final deste trabalho. O que eu vou efetivamente fazer é darmos uma vista aérea, uma vista panorâmica do trabalho que foi feito, com uma ideia de fundo que já foi aqui salientada, que é este trabalho pode ser o primeiro nesta linha de quer criar uma boa base de dados, quer analisar esses dados, mas espero muito bem que não seja o último. Aliás, seria, da minha perspectiva, um falhanço nos nossos objetivos se este fosse o último. Portanto, é a primeira contribuição e, portanto, nesse sentido, o que eu quero fazer é dar uma vista aérea das diferentes componentes deste trabalho. Para pôr as coisas em perspectiva, necessariamente, não é segredo para ninguém a importância que os investimentos em infraestruturas tiveram ao longo das últimas 3 décadas. Também não é segredo para ninguém, ou se calhar, enfim, espero que não seja segredo para ninguém, a ideia de que numa situação de contenção orçamental como nós temos vindo a viver, a categoria do orçamento público e das contas públicas que mais diminuiu e mais profundamente foram os investimentos públicos. O que é completamente normal, e este não é a altura adequada para pensar porque é que é assim, mas é um facto. O que isto quer dizer, usando a minha terminologia, que em termos de investimentos, infraestruturas e investimentos públicos, nós de facto passamos de 80 para 8. O que também não deixa de ser normal, mas o ponto fundamental neste momento é pensarmos qual é o papel que estes investimentos em infraestruturas podem ou devem ter quando a economia portuguesa faz face a um problema dual de necessidade de crescer, por um lado, e, por outro lado, de continuar a contenção orçamental. Portanto, é neste contexto que é importante analisar questões do tipo quais são os efeitos económicos dos investimentos em diferentes tipos de infraestruturas, quais são os efeitos orçamentais desses investimentos. Um dos grandes problemas que houve, ou que havia, não só em Portugal, mas no geral, em termos de resolver ou de responder a estas questões, é que para emitir opiniões, por mais fundadas que sejam, é preciso que haja dados, é preciso que haja informação. Um dos aspectos que é talvez surpreendente é que não existe, em geral, e não é só em Portugal, não existe no geral, na maior parte dos países, informação estatística detalhada sobre investimentos em infraestruturas. Porquê? Porque os investimentos em infraestruturas têm jurisdições da mais vária ordem, que varia enormemente ao longo do tempo. Isto é, as instituições que estão encarregues de certas coisas variam ao longo do tempo. Só perceber quem é que está encarregue, por exemplo, de monitorizar e de implementar os investimentos nos portos do Algarve, por exemplo. Mudou imenso. Mudou imenso. E quando muda, perde-se informação. E, por outro lado, como vamos ver, isto não é necessariamente investimento público,
ainda que possa ser, há uma confusão muito grande e, portanto, é absolutamente fundamental desenvolver uma informação estatística de base que permita pôr Portugal ao nível de países como os Estados Unidos, ou como a Suécia, ou como a Espanha, que têm uma base de dados sobre infraestruturas, mas que são os poucos países que têm e, portanto, que permita fazer uma análise dos efeitos destes investimentos em infraestruturas. Neste contexto, este projeto tem 3 grandes vertentes e todas essas vertentes levaram em maneiras diferentes à documentação que é apresentada. A primeira vertente é literalmente criar essa base de dados sobre infraestruturas, investimentos em infraestruturas em Portugal. Criar essa base de dados, já lá falaremos um pouco sobre isso. A segunda vertente é pensar ou determinar factos estilizados, isto é, se eu quiser falar sobre o que os investimentos foram em termos da composição tipológica dos investimentos ou em termos da composição regional, o que é que eu posso dizer? Neste momento não se pode dizer nada, mas, portanto, baseado nesta nova base de dados, a primeira coisa que nós fazemos é fazer uma descrição dos factos estilizados, muito simples, estamos a falar de médias e de percentagens. A terceira vertente, que é a mais potencialmente controversa, é a vertente em que nós passamos da descrição dos dados a uma análise dos impactos económicos e orçamentais dos diferentes tipos de investimento a diferentes níveis. E, portanto, o que eu quero fazer hoje com alguma brevidade, e alguma brevidade é o que está na categoria do wishful thinking, mas vou fazer o possível, é falar um bocadinho destas 3 vertentes com a ideia de que esta apresentação de PowerPoint que aqui tenho é provavelmente 3 ou 4 vezes maior do que o que eu vou falar, mas a Fundação, espero, vai pôr esta apresentação online, de maneira em que quem queira, de facto, ter uma ideia geral, uma vista aérea, uma vista panorâmica de todo o manancial de informação, o possa fazer desse modo. Os documentos que são disponíveis, só para dar uma ideia já ao nível deste projeto, são, por um lado, um primeiro volume que é extremamente extensivo e esse volume apresenta os dados e apresenta os factos estilizados. Esse volume tem a vantagem de estar ligado, portanto é possível fazer o download de todos os quadros e toda a informação. Este primeiro volume é complementado por uma base de informação digital que está no tal PEN, que é absolutamente gigantesca, porque inclui não só os dados finais que nós apresentamos, mas também todas as fontes... Cuidado! Mas também todas as fontes de informação básica que foram usadas e estamos a falar, portanto, de literalmente milhares de documentos que foram digitalizados e, portanto, que estão disponíveis e que documentam toda a informação na sua origem. Portanto, esse, digamos, é a parte do primeiro volume. O segundo volume tem a ver com o impacto já económico das diferentes infraestruturas e esse volume, que também já está disponível no site da Fundação, é acompanhado por vários working papers relacionados com isso. E, obviamente, depois temos o livro de divulgação que foi publicado e que também está disponível no sítio da Fundação. Portanto, o que eu quero dizer é que há um volume de informação muito grande sobre o qual eu posso falar muito brevemente, mas o grande desafio para todos nós é usar esta informação para aprender mais sobre o que foi o passado dos investimentos em infraestruturas, com vista, obviamente, a saber, educadamente, fazer decisões sobre o futuro destes investimentos. Eu acho que o slide mais importante de todos estes é este, que é a verdadeira medida do esforço que nós fizemos é se conseguirmos levar de facto a um debate sobre estas questões das infraestruturas, investimentos em infraestruturas, que não seja emocional. É difícil, mas é possível. Um debate que seja informado, um debate que seja baseado em conceitos e não em preconceitos. Preconceitos nós temos imensos. O que é que, na maior parte dos casos, estamos a falar de coisas que não sabemos e estamos a falar do conjunto vazio sobre o qual se pode dizer tudo e mais alguma coisa. Portanto, neste caso, com toda esta informação que está disponível, é possível começar a falar nas coisas baseado em conceitos.
Portanto, falando um bocadinho da primeira vertente dos dados, e talvez fazendo uma clarificação que pelo pouco contacto que já tive, ou por muito contacto que tenho tido, quer com colegas, quer com os mídias sobre isto, é uma coisa que é completamente clara. Por exemplo, hoje no artigo excelente que saiu sobre isto, sobre esta matéria no Jornal de Negócios, os investimentos em infraestruturas são sistematicamente referidos como investimentos públicos. Isto é incorreto. Do ponto de vista conceptual é incorreto. E é incorreto porque nem todos os investimentos em infraestruturas são públicos e nem todos os investimentos públicos são em infraestruturas. Portanto, há aqui imediatamente, conceptualmente, uma questão que temos que evitar. Aliás, vi não há muito tempo um trabalho do Fundo Monetário Internacional sobre infraestruturas em Portugal, em que o autor, infelizmente, usou umas técnicas extraordinariamente sofisticadas, mas não percebeu que os dados que estava a usar não tinham nada a ver com infraestruturas, porque era um investimento público, de acordo com as contas nacionais, que não tem nada a ver com a noção de investimentos em infraestruturas. Portanto, nós estamos a falar em investimentos em infraestruturas, isto é, vamos definir já daqui a um pouco que tipo de infraestruturas estamos a falar. Não estamos a falar em despesas correntes, não estamos a falar em investimentos públicos de parceiro, estamos sim, obviamente, a falar sempre de investimentos que de alguma maneira são de iniciativa pública. Os investimentos que consideramos, muito especificamente, são 12 tipos individuais de investimentos, 3 de investimentos de infraestruturas de transporte rodoviário, a Rede Nacional de Estradas, a Rede Municipal de Estradas e a Rede de Autoestradas. 3 também de outras infraestruturas de transporte, ferroviário, portuário e aeroportuário, infraestruturas sociais, saúde e educação, infraestruturas básicas, água, eletricidade, refinarias e telecomunicações. Portanto, são 12 tipos agrupados nestes 4 grandes grupos. E para estes dados, para estes tipos de categorias de investimento, o âmbito temporal é entre 1978 e 2011. Na base de dados que está disponível digitalmente, há alguns casos em que temos dados até mais recente, mas consistentemente é até 2011. Enfim, a informação demora muito a chegar e, portanto, enfim, há algum desfazamento aqui, mas de qualquer maneira, entre 1978, 1980 e 2011, isto, o âmbito temporal e o âmbito geográfico é não só ao nível nacional, mas também ao nível das NUTS 2, das 5 regiões de Portugal continental. O que quer dizer também porque a base de dados não inclui investimentos em infraestruturas nos Açores e na Madeira. É em Portugal continental. Com base nesta informação, nós apresentamos a nível nacional as bases de dados a preços correntes e preços constantes, a nível regional também a base de dados a preços constantes e a nível tipológico a mesma coisa. Os próximos quadros servem apenas para ilustrar o que é apresentado e, portanto, o que nós temos neste caso são quadros ao nível nacional que apresentam investimento em infraestruturas de transporte rodoviário, no geral, e depois desagregada por diferentes tipos, rede nacional, rede municipal e autoestradas. Portanto, isto é um quadro, existem vários quadros deste para os outros tipos de infraestruturas, como digo, isto é só para exemplificar. Um outro tipo de quadros que é apresentado é por região. Por exemplo, neste caso, temos um quadro que é semelhante, ou informação que é semelhante à informação que foi apresentada anteriormente, mas é uma informação agora respeitando especificamente à zona norte. Portanto, temos neste caso investimentos em infraestruturas em transportes rodoviários, rede nacional de estradas, rede municipal de estradas e autoestradas, mas especificamente no norte e, obviamente, temos 5 conjuntos de quadros destes, um para cada região. Finalmente, temos os investimentos também apresentados de uma outra perspectiva, que é a nível regional, e, portanto, para cada tipo de investimento, por exemplo, para a Rede Nacional de Estradas, nós temos o total composto por as 5 regiões que consideramos. O que isto significa é que a informação, toda a informação, sem exceção, está apresentada para o futuro utilizador em 3 maneiras distintas, dependendo da preocupação que a pessoa tenha, se tiver uma preocupação em termos nacionais, ou em termos de uma região específica, ou em termos de um investimento específico. Portanto, está detalhado e, como digo, além desses quadros, toda a informação é fornecida a preços correntes e preços constantes para permitir
também aos investigadores e quem quer que venha a usar estes dados, poder fazer as manipulações para passar de preços correntes a preços constantes da maneira que achar mais adequada, se não estiver de acordo com a maneira como o fizemos. Aliás, eu devo dizer que um dos pontos fundamentais de toda esta informação sobre os dados é deixarmos tudo documentado ao maior detalhe possível, por duas razões fundamentais. Uma é porque senão nós esquecíamos, porque isto de facto é tanta coisa que esquecíamos mesmo, mas mais importante, para quem quer que seja que olhe para estes dados e diga assim, eu não gosto disto, tem sempre possibilidade de ir às fontes de informação e fazer como gosta. Portanto, dizer que os dados não gosta dos dados não pode ser desculpa para não fazer investigação com eles. Vai às fontes de informação. Um dos passos que é dado também nessa linha é fazer uma documentação muito grande sobre o enquadramento institucional e a sua evolução. Isto é muito importante, mais uma vez, por exemplo, pensem apenas nas infraestruturas, por exemplo, nas autoestradas, investimentos em autoestradas. Desde a Junta Autónoma de Estradas até agora todas as ex-scuts e todas as subconcessões e tudo isso, é um universo imenso de fontes e de entidades que coordenaram estes investimentos e que foram consultadas toda essa documentação. E, portanto, é fundamental saber a história de quem estava encarregue de cada investimento em cada momento. E, portanto, isso é feito juntamente com as fontes de informação respectivas, as definições do investimento e, muitas vezes, a informação adicional. Portanto, como digo, toda esta documentação está já disponível, está disponível no site e, para, digamos, concluir com algumas reflexões sobre esta primeira vertente, que é facilitar uma base de dados, o nosso objetivo fundamental foi deixar as coisas de tal maneira que verificar e validar as séries, seja, eu não direi trivial, porque nunca é trivial, mas que seja possível a qualquer pessoa verificar e validar, qualquer pessoa melhorar as séries, fica documentado alguns aspectos em que nós não estávamos completamente seguros de como seria a melhor maneira de abordar a questão, e, igualmente importante, a questão de ir atualizando estas bases de dados. Quer dizer, nós quando fechamos, digamos, a parte dos dados, que já foi há 2 anos, já há certamente dados para mais 2 anos agora disponíveis e continuará a haver. Mas, portanto, em relação à base de dados, que é um dos pontos que eu quero salientar mais do que quase tudo o resto, esta base de dados tem uma riqueza de informação que é rara, que é única, que não é única, mas que é relativamente rara em termos internacionais e que eu espero ser possível a comunidade científica e a comunidade de decisores de política económica que venham a usar extensivamente, de modo a tornar, de facto, as decisões informadas. A segunda vertente tem a ver com factos, os factos estilizados, e aqui também vou dar-vos uma vista aérea sobre o que é feito. A preocupação, mais uma vez, é dar ideias sobre a evolução destes investimentos, quer a nível nacional, quer a nível regional, quer por tipo de investimentos. E, portanto, o que nós fazemos é apresentar um conjunto muito grande de informação no primeiro volume. Uma boa parte foi sumarizada no livro, mas o livro é apenas o topo do iceberg comparado com toda a informação que é dada. E, portanto, quem quer ver a informação com todo o detalhe de factos estilizados que descrevam a evolução destes diferentes tipos de investimentos, quer a nível nacional, quer por região, quer a nível tipológico, pois o segundo volume é onde está, o primeiro volume é onde está toda a informação. Usando um par de exemplos apenas para ilustrar o ponto, por exemplo, se olhássemos para um quadro que sumariza o peso médio no PIB destas infraestruturas, o total para todo este período em média foi cerca de 4,17% do PIB, que dá uma boa ideia do esforço. Depois também se vê imediatamente o aumento enorme através das décadas deste esforço, que vai desde 2,8% do PIB na década de 80 até na última década, que neste caso é a primeira década do nosso século, mais do que 5%. Portanto, vê-se claramente um aumento e pode-se ver, obviamente, também de onde é que esse aumento vem, de quais são as grandes categorias
de investimentos em infraestruturas de transporte, outras infraestruturas de transporte sociais e básicas, também ver de onde é que vem esse aumento substancial. Isto depois é visto de uma maneira muito mais micro, se quisermos, olhando para os diferentes tipos de infraestruturas de transporte. Portanto, nós podemos ver com todo o detalhe os factos estilizados ao nível nacional, dizer qual é a evolução dos diferentes tipos de investimento, qual é a evolução relativa. Por exemplo, se nós quisermos saber quão importante de facto foram os investimentos em autoestradas. Um exemplo, mas a noção que nós temos é que os investimentos em autoestradas foram uma coisa enormíssima. Se nós olharmos para o investimento total que foi feito, de facto os investimentos em autoestradas não foram assim tão grandes. Em média nós estamos a falar de qualquer coisa como nos últimos anos cerca de 10% do investimento total em infraestruturas. Portanto, o que dá uma ideia de muitas vezes as ilusões ópticas que nós temos quando olhamos para a informação que vem nos mídias e não para os números. Podemos, portanto, com base nisto, por exemplo, perceber quais são os pontos altos que houve nos diferentes tipos de investimento. Por exemplo, daqui pode-se ver facilmente que os investimentos da Rede Nacional de Estradas tiveram o seu ponto alto nos anos 90, os investimentos da Rede Municipal de Estradas tiveram o ponto alto nos anos 80 e as autoestradas, naturalmente, tiveram o seu ponto alto nesta década, na primeira década do século XXI. Portanto, este é um primeiro exemplo. Outro exemplo, muito brevemente, é olhar para tudo isto mais uma vez, mas agora para cada região. Por exemplo, quem estiver interessado em perceber o que é que se passou na região norte, tem toda esta informação sobre o que se passou na região norte, com a vantagem de não só ter os investimentos na região norte como percentagem do PIB, mas também ter a informação qual é a percentagem, por exemplo, a percentagem do investimento que foi realizado na Zona Norte no cômputo dos investimentos nacionais, e, por exemplo, isso permite ver que, por exemplo, regiões como o Alentejo tipicamente tiveram muito mais investimento diretamente em infraestruturas na região do Alentejo do que a magnitude, que o tamanho dessa região, medida através do PIB, ou da percentagem do emprego, ou da percentagem do investimento. E, portanto, permite dar uma ideia de qual é o valor dos investimentos numa região no cômputo do país. Por outro lado, podemos fazer exatamente a mesma coisa também no contexto regional, saber qual é a magnitude dos investimentos em termos relativos. Por exemplo, quem esteja interessado em fazer decisões de política económica na região norte pode perceber que os investimentos em infraestruturas de diferentes tipos variaram ao longo do tempo e qual é o ênfase que foi feito em diferentes décadas em relação a esse investimento. Olhando, por exemplo, para a Zona Norte, vemos uma coisa, enfim, que não é particularmente surpreendente, mas que dá um número, dizer que dos investimentos públicos, ou dos investimentos em infraestruturas totais na Zona Norte, por exemplo, que mais de 50% foram investimentos em transportes rodoviários. Os transportes, outras infraestruturas de transporte bastante baixo, e infraestruturas sociais a mesma coisa. Portanto, mais uma vez, dá uma ideia, ou permite fazer um julgamento claro e explícito sobre a importância relativa dos diferentes tipos de investimento em cada região. Finalmente, temos a evolução também de factos utilizados a um nível tipológico, o que quer dizer que isso permite saber, por exemplo, quem esteja hoje em dia nas infraestruturas de Portugal e queira saber como é que foi a evolução dos investimentos ferroviários no geral e por cada região, portanto estão interessados num certo tipo de infraestrutura e podem ver exatamente o que é que aconteceu, qual foi a evolução em termos do PIB e qual é a evolução da composição regional desses investimentos. Como notas de reflexão final sobre isto, sobre esta parte, esta segunda vertente, obviamente esta segunda vertente é importante para nos permitir dizer algo mais fundamentado sobre o que foram os investimentos em infraestruturas em Portugal, contudo, é meramente descritiva.
É importante para saber o que as coisas foram, mas é descritiva. E, portanto, não há nenhum substituto, obviamente, a fazer uma análise económica aprofundada, e isso é o que depois fazemos na terceira vertente, que é os efeitos económicos. E aqui é importante perceber que quando passamos das partes anteriores deste estudo a esta parte, há uma mudança de agulha que é importante reconhecer. Até aqui, todas as coisas que eu tenho falado e dito são factos. Quer dizer, são factos que podem ser medidos de uma maneira melhor ou pior, mas são factos. Quer dizer, não há grande margem de discussão aqui sobre se o investimento não foi 5% na última década de investimento em infraestruturas. É um facto. A partir de agora, tudo o que eu vou dizer são opiniões. São opiniões técnicas, são opiniões científicas, são opiniões que são validadas por abordagens económicas e econométricas conceituadas e reconhecidas internacionalmente, mas são opiniões técnicas. E, em particular, eu não esperaria grande esforço da comunidade científica em ver factos estilizados mais adequados, porque nós já temos os factos todos, temos já 300 páginas de factos, já chega. Agora, o que realmente é importante é perceber o que tudo isto significou em termos da economia portuguesa e o que pode vir a significar no futuro, e é isso que nós fazemos agora nesta terceira parte. Portanto, é uma parte em que emitimos opiniões, se quisermos. Opiniões científicas, mas opiniões. E isto é feito a 3 níveis, mais uma vez, pensando em 3 tipos de decisores de política económica. Por um lado, imaginamos, se eu estivesse no Ministério das Finanças, que tipo de preocupações é que teria? Uma preocupação fundamental seria, desde logo, saber quais são os efeitos económicos ao nível agregado, ao nível do país, deste tipo de investimentos. Portanto, quais são os produtos marginais, quais são, eventualmente, os efeitos no orçamento. E isto aqui permite-nos introduzir uma taxonomia que é muito interessante, que é basicamente discriminar, se quisermos, os efeitos das infraestruturas em 3 grandes grupos, dependendo da conjugação de efeitos económicos e orçamentais que tenham. Um primeiro grupo são grupos em que os efeitos marginais na economia destes investimentos são ou negativos, que não é muito comum também, ou são muito baixos. Se os efeitos económicos são muito baixos, as receitas fiscais que vão induzir também são muito baixas, o que quer dizer que para uma situação que a economia viva, em que seja muito importante reduzir enfim, fazer um esforço grande na contenção das contas públicas, cortar estes investimentos do ponto de vista económico não é dramático, porque não tem grandes efeitos. Do ponto de vista orçamental, também não é dramático, porque os efeitos, os benefícios, do ponto de vista orçamental, que queriam criar, não são significativos. Como é que isto se mede? Mede-se da seguinte maneira. Se nós pensarmos que uma infraestrutura vai aumentar o PIB do país, isso quer dizer que vai aumentar a base fiscal, e aumentar a base fiscal aumenta as receitas fiscais, e, portanto, pode-se comparar, através de uma taxa média de tributação, qual é o benefício que é criado por essa infraestrutura, comparar esse benefício em termos fiscais com a despesa que foi feita. E, portanto, para este tipo de investimentos, que seriam muito baixos, cortar nestes tipos de investimentos não afetava a economia e era bom para as finanças públicas. Um outro caso, um segundo caso, é em que os efeitos, os produtos marginais, seriam já positivos, mas não muito elevados, em que havia um custo económico em cortar estes investimentos, mas também, do ponto de vista orçamental, mais uma vez, seria vantajoso. E depois há um terceiro tipo, que é o que nós queremos preocupar-nos, um terceiro cenário, um terceiro grupo em termos taxonómicos, que é aqueles tipos de investimentos em infraestruturas que têm efeitos suficientemente grandes, económicos suficientemente grandes, para também levarem a efeitos orçamentais positivos. Isto é, são investimentos que se pagam a eles próprios. E, portanto, para estes investimentos, cortar os investimentos é mau para o país, porque reduz a atividade económica, mas também é mau para as finanças públicas, porque também também deixa de haver esse aumento de receitas fiscais no futuro.
Portanto, esta decomposição taxonómica é muito importante, está sumarizada para os diferentes tipos de investimento. Depois temos a ideia de que saber se os produtos marginais, se os efeitos são mais efeitos de curto prazo ou de longo prazo. Isto, aliás, é um ponto interessantíssimo por várias outras razões que depois iremos ver eventualmente nas discussões. E, finalmente, olhar para a evolução dos produtos marginais na seguinte maneira, ou do seguinte modo. Nós sabemos, é o ABC da teoria económica, que quanto mais se investe num determinado tipo de capital, tipicamente mais baixos são os efeitos marginais que esse investimento vai ter. Portanto, um princípio básico de efeitos marginais decrescentes. E, portanto, é importante medir a evolução e saber até que ponto certos tipos de investimento têm já benefícios marginais muito decrescentes e outros não tanto. E, portanto, faz essa identificação. Isto são questões, como digo, que serão importantes para o Ministério das Finanças. Outras questões que nós abordamos também separadamente, que seriam importantes, por exemplo, para o Ministério da Economia. Saber qual é o efeito nos diferentes setores da economia. Nós olhamos para 22 setores da economia, divididos em particularmente entre transacionáveis e não transacionáveis, e vemos, será que os investimentos em infraestruturas, do ponto de vista da composição setorial da economia, afetam mais favoravelmente os bens transacionáveis ou não transacionáveis? Eu não preciso dizer a esta audiência que afetar um ou o outro faz uma diferença enorme no impacto que possa ter nos modelos de desenvolvimento do país. Por exemplo, se mostrarmos que os investimentos em infraestruturas tipicamente beneficiam os setores não transacionáveis, sabemos muito bem o que é que se quer dizer. Depois, o último nível, a nível regional, é um tipo de preocupação que seria agora não para o Ministério das Finanças ou para o Ministério da Economia, mas para um Ministério ou uma Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional. Olhar toda esta problemática do ponto de vista das diferentes regiões e ver até que ponto diferentes tipos de investimento poderão ter enviesado o mix, a composição económica, da composição da atividade económica ao nível regional na economia portuguesa. Portanto, nós podemos dizer, se os investimentos que fizemos em autoestradas, por exemplo, melhoraram ou fizeram um enviesamento, se quisermos, da composição económica do PIB em Portugal a favor do Alentejo, se calhar era um bom resultado. Por outro lado, se mostrarmos que os investimentos em infraestruturas enviesaram a composição regional da nossa economia a favor de Lisboa e Val do Tejo, se calhar não é um resultado muito favorável. Portanto, é esse o tipo de perguntas. Por uma questão de, enfim, não levar muito mais tempo, eu tenho 5 minutos, 10 minutos? 5 minutos? Digamos só, a nível de ilustração, mais uma vez, dos resultados, e tenho a certeza que com os dois painéis teremos imensa oportunidade de falar nestas coisas, mas deixar apenas alguma ilustração dos resultados. A primeira questão que se pergunta, que se coloca, digamos assim, é a ideia de que tipos de investimentos são mais importantes do ponto de vista do PIB. E aqui vemos que, de facto, os investimentos que parece que vale a pena fazer e que, portanto, que vale a pena não cortar do ponto de vista das políticas públicas são investimentos em outras infraestruturas de transporte, são nomeadamente investimentos em ferrovias, portos e aeroportos, em infraestruturas sociais, educação e saúde têm também efeitos importantes, e o resto, basicamente, digamos, se forem cortados, não é o fim do mundo. Mas cortes nestes tipos de investimento, ferrovias, portos e aeroportos, saúde e educação, podem ter efeitos negativos importantes. Portanto, são os 5, se juntarmos a estes 5 telecomunicações, que é um outro âmbito, mas estes 5, ferrovias, portos, aeroportos, saúde, educação e telecomunicações, são os investimentos a pensar que vale a pena em termos gerais. Uma outra questão que se tem que pôr, e como economistas e como decisores de política nos interessa muito, é a questão de saber se os efeitos destes investimentos são efeitos de curto prazo ou de longo prazo. Nós, quando falamos em investimentos em infraestruturas, invariavelmente fala-se em efeitos de longo prazo. Uma das grandes surpresas para mim deste trabalho foi mostrar que isto não era nada assim. Quando nós vimos os investimentos, os efeitos de curto prazo versus de longo prazo,
Nós verificamos, por exemplo, os efeitos de portos e aeroportos em educação, que são grandes, são essencialmente efeitos de curto prazo. São efeitos de curto prazo que têm a ver com a construção. Não são externalidades nenhumas monumentais para a economia em termos de fundamentos de crescimento no futuro. São importantes porque aumentam o setor da construção e imobiliário em particular, como se pode ver no trabalho. E, portanto, de um ponto de vista, até de um ponto de vista de política económica, se nós tivermos, por exemplo, aflitos para promover a atividade económica neste momento, saber que, por exemplo, investimentos, portos, aeroportos e educação têm um efeito grande no curto prazo é um ponto de informação importante. O que isto quer dizer também é que, enfim, já é ir para outro tipo de questões, que ao contrário do que eu pensei até ter estes resultados, em que eu sempre tive a ideia de que nunca se devia usar investimentos em infraestruturas para efeitos contracíclicos, estes resultados sugerem que há efeitos keynesianos importantes. E como tal, não é completamente tonto para algumas destas infraestruturas usá-los, de facto, de maneira contracíclica. Mais um ponto final neste tipo de questões. Olhando para as prioridades, olhando para os produtos marginais e ver como decrescem, por exemplo, em autoestradas é um caso quase paradigmático que podia ser usado numa aula, ensinar aos alunos estas coisas. Isto são a evolução dos produtos marginais que nós estimamos. Isto não podia ser mais decrescente do que o que é. Mas, por exemplo, para as redes municipais de estradas, os produtos marginais são relativamente estáveis, não há aí grande coisa. E para a rede nacional de estradas, neste caso, a rede nacional de estradas, vemos que é decrescente, mas não é tão como... O que isto quer dizer que na prática é que, por exemplo, os efeitos que nós medimos para as autoestradas, que são muito baixos, não são muito baixos, mas pior do que isso, são decrescentes. Isto é, os efeitos dos novos investimentos que eventualmente poderão vir a ser feitos ainda vão ser menores do que o que nós medimos neste estudo. Apenas mencionando e sem discutir outros exemplos. Outros exemplos dos efeitos, por exemplo, seriam os efeitos setoriais, isto é, nós podíamos fazer, mais uma vez, a avaliação do ponto de vista económico, do ponto de vista econométrico, do impacto destes investimentos, quando olharmos para os diferentes setores da atividade económica, 22 setores da atividade económica. Eu ponho este slide apenas para vermos, por exemplo, que as outras infraestruturas de transporte, ferrovias, portos, aeroportos, que identificamos como importantes ao nível macro, também vemos, por exemplo, em termos do PIB, é muito claro que há 2 ou 3 setores em que são mais afetados. Quais são os setores? É o setor da construção, o setor do comércio e o setor do imobiliário, o que nos dá uma informação muito interessante sobre que tipo de efeitos é que tem. Da mesmíssima maneira, passando dos efeitos setoriais para os efeitos regionais, como outro exemplo, podemos ver quais são os efeitos para cada região. Por exemplo, aqui vemos que neste caso das infraestruturas de transportes rodoviários, vemos efeitos importantes, por exemplo, na zona centro e na zona de Lisboa, não tanto nas outras. E, portanto, mais uma vez, isto dá-nos uma ideia, olhando, por exemplo, para as autoestradas. Efeitos no PIB das autoestradas não têm efeito em sítio nenhum. O que, enfim, é senso comum, mas medimos esse impacto. Efeitos da rede nacional de estradas. Tem alguns efeitos no norte, por exemplo, quer dizer que investir no norte se calhar não era má ideia ainda na rede nacional de estradas, mas claramente, do ponto de vista macroeconómico, construir uma autoestrada entre Viseu e Coimbra, do ponto de vista macro, não adianta nada. Não quer dizer que, de outros pontos de vista, não possa adiantar. Eu, por razões de vária ordem, mas que são todas muito importantes, este PowerPoint, que vai, como digo, estar disponível no site da Fundação e que serve como visita guiada a tudo isto, conclui com imensas qualificações sobre estas opiniões. E, por exemplo, uma das coisas que nunca se poderá fazer, só para ilustrar, é dizer, como o Alfredo Marvão Pereira disse que os investimentos em ferrovias eram muito importantes, vamos investir discriminadamente em ferrovias onde quer que seja. E eu nunca disse isso. Nunca disse isso. O que eu digo é que são importantes do ponto de vista macro, portanto vamos analisar caso a caso, isto dá-nos a ideia que vamos olhar para isso e não para outras coisas,
E, portanto, é uma decisão estratégica, não justifica de maneira nenhuma necessariamente todo e qualquer investimento. E isto não é irrelevante, o que eu estou a dizer, porque em situações semelhantes no passado, estes resultados foram usados exatamente, ou este tipo de resultados foram usados exatamente dessa maneira. É dito que isto tem um produto marginal muito grande, portanto vamos investir aí e isto justifica tudo. Não, não justifica. Justifica o ênfase estratégico num determinado setor ou numa determinada região, mas não justifica todos os projetos no geral que se possa pensar. Não há nenhum substituto para uma análise custo-benefício séria sobre o assunto. Para concluir, este estudo o que se apresenta aqui, como digo, não é mais do que o topo do iceberg, é nada realmente comparado com o que está feito e com o que está documentado, mas é visto, como digo, de dois pontos de vista. É visto, por um lado, com o objetivo de fornecer informação estatística base a quem quer que precise de fazer decisões sobre política económica. Não pode haver desculpa, nós não podemos fazer uma avaliação porque não temos dados. Isso não é verdade. Hoje já não é verdade. Portanto, se querem fazer uma decisão, se querem fazer uma avaliação, há dados para fazer essa avaliação com diferentes metodologias. Por outro lado, se existe preocupação em relação à maneira como os dados foram criados, têm toda a documentação para criar os dados da maneira que quiserem. Esse, digamos, é um objetivo que é completamente um objetivo de serviço, mas que é um objetivo que quer eu, quer nós, como autores, quer a Fundação, nos orgulhamos muito, e eu acho que de alguma maneira quase que nos orgulhamos mais desta primeira parte ainda do que da segunda, parte. Por outro lado, além desses dados, nós fazemos já uma contribuição para perceber os efeitos historicamente e, portanto, perceber também os efeitos da margem em termos aos possíveis investimentos futuros. E mais uma vez, a ideia é... Eu não estou preocupado de maneira nenhuma com a ideia de que os próximos oradores digam eu não gosto disto, não gosto. Porque o que é fundamental é, não gosto, vamos fazer de outra maneira, vamos analisar de outra maneira. Nós temos essa informação agora, temos toda esta informação de base, não só em termos de dados, mas em termos também de estimativas. O jogo começou. Não acabou, espero não ter acabado. O jogo começou e, portanto, mais uma vez, basicamente, eu quero concluir como começámos. A verdadeira medida do sucesso deste esforço é se daqui a 10 anos podemos dizer que o debate sobre a política económica em Portugal nestas matérias de investimento em infraestruturas foi um debate informado por conceitos e não por preconceitos, e se tal debate foi facilitado pela informação que aqui se apresenta. Obrigado.